Pessoal, bom dia. Como prometido, como foi solicitado por vocês, aqui ao meu lado hoje o deputado federal e também está como pré-candidato ao governo do Estado do Tocantins, Vicentinho Júnior. Vicentinho, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço, viu? Eu agradeço muito. Desculpa um pouco do atraso. Realmente, em época de eleição, o bicho que mais conversa e vai atrás de gente é pau de político e candidato. Imagina. E via Paraíso, rever meus velhos e bons amigos da minha história, eu preciso dedicar um pouquinho de atenção e tempo para poder relembrar, reviver e dizer o que vamos fazer mais à frente. Então, me atrasei um pouquinho, mas estou aqui à sua inteira disposição. Fico despreocupado quanto a isso. Deputado, eu gostaria de começar ouvindo um pouco da trajetória política do senhor. O senhor foi eleito deputado federal pelo Tocantins lá em 2014. Em 2018, o senhor disputou a reeleição, foi o quarto mais votado. E em 2022, novamente, o senhor disputou a reeleição e foi o segundo mais votado com 55 mil votos. Como o senhor se sente, assim, vendo essa progressão, essa evolução do senhor no decorrer dos mandatos? Primeiro, honrado e graças a Deus abençoado, porque, vejam bem, o Tocantinense terá a oportunidade nessas eleições ainda de me permitir usar o Estatuto do Jovem, da Juventude, porque disputarei minha última eleição na idade que tenho dos meus 40 anos de idade ao governo do Estado, da mesma forma que comecei lá em 2014, dizendo que me desse aquela oportunidade de disputar um primeiro mandato, de ser o mais jovem deputado federal da história do Tocantins. Nós viemos em 2014 o quarto mais votado. Em 2018 nós fomos o terceiro mais votado. Em 22 fomos o segundo mais votado, inclusive com uma maciça votação e apoio dos paraisenses, que sempre ao lado do Dr. Moisés Avelino, meu amigo Celso Moraes, meu companheiro Biratã, amigos como Alailson, como o pastor Marivan, são homens, o Thiaguinho do esporte, são homens que fazem parte, o Nestinho, fazem parte da minha história. De lá para cá, alguém tenta me dizer, me convencer que quanto mais o eleitor conhece o político, menos ele aprova. Eu não posso concordar com isso, porque quanto mais conviveram comigo, eu fui e sou esse mandatário, que eu vou ao convívio com os eleitores do meu estado de Tocantins, com o cidadão que vive e respira o estado, mas eles me aprovaram. Então hoje eu chego a uma pré-candidatura ao governo do estado de Tocantins com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma energia que eu comecei minha campanha lá em 2014, um jovem tocantinense, mas hoje um pouco mais, um político mais experiente. Então eu acho que esse nosso momento que eu vivo hoje, um pré-candidato ao governo do estado do Tocantins, é o somatório da nossa juventude com a experiência do nosso mandato a servir o estado do Tocantins. E falando um pouco antes de entrar de vez na questão política, eu gostaria de entender quem é o Vicentinho fora de Brasília, fora da política. Um cara normal. Eu digo isso sempre. Eu brincava ontem com o deputado Jorge Frederico, que me ligaram logo bem cedo para falar sobre política. Eu dizia, aguenta um pouquinho, vem tocar banho e dar um banho aqui no José Vicente, porque a Gil está operada do joelho, minha esposa, e eu tenho que dar banho aqui, ajeitar, agasalhar, botar fralda, passar uma pomadinha para não queimar e já te ligo. Eu sou um homem normal, Eric. Eu acho que o fato de nós sermos normais e verdadeiros é que a gente empresta a normalidade, o respeito e a verdade ao exercício dos nossos mandatos. Eu sou um homem que preserva as minhas amizades da minha infância, da minha juventude, tenho uma honra muito grande da casa que eu saio, do meu pai, da minha mãe, preservo o meu nome e minha história para que um dia eu possa também deixar o meu legado. Outrora eu usufruí do legado de meu pai, mas amanhã eu quero que meus filhos tenham essa mesma honra de ter o meu legado para falar. Então, eu sou um homem normal. Eu sou um amigo afável, eu sou um cara que faço política com muita paixão, essa é a verdade, eu sou convicto das coisas que eu verbalizo. Eu não fui um cara para ajudar Bolsonaro só em 2022 em Tocantins. Eu fui aquele mandatário que em 2018 sozinho, porque ninguém queria encostar em Bolsonaro, você não lembra? Sim. Bolsonaro até quase que era aquele cara que a classe política do Brasil não queria encostá-lo, um outsider da política, mesmo sendo um político experiente. E nós fizemos evento na ATM em Palmas, levamos o senador Magno Malta, o senador José Medeiros, e hoje eu sou um homem que tem posições claras. Eu sou um parlamentar de posições e convicções claras e que não deixo de respeitar aqueles mesmos cidadãos que têm, por vezes, posições diferentes das minhas. Essa talvez seja, por sinal, engraçado isso, você ter perguntado, uma das grandes dificuldades minhas, porque tem uns extremos, né, de esquerda, de direita, que por vezes entendem que para existir não podem coexistir. Eu não. Eu acho que é salutar ter um debate, que alguém pense de uma forma diferente da minha, eu mantenho as minhas convicções,
vou tentando convencer e quando não convenço eu sou obrigado a ter que respeitá-los, então eu sigo para frente. Eu sou um tocantinense normal, ali do meu Porto Nacional, que sai da minha casa dando os bons exemplos, convido a todos os tocantinenses. Aqui em Paraíso hoje nós temos a capital do esporte tocantinense, capitaneado pelo prefeito Celso Moraes e pelo competente secretário pastor Marivan, que fruto disso é o trabalho nosso colocado ao mandato como deputado federal. Eu saio da minha casa, Porto Nacional, dando exemplo, mas percorrendo todo o estado do Tocantins, mostrando as marcas do nosso trabalho, mas acima de tudo, da nossa presença. Presença, porque tem quem fala, Eric, que você não pode estar em Paraíso, nas cavalgadas, nas festividades, num velório, num evento, ou em qualquer município do estado, porque está sempre ocupado em Brasília. Essas são sempre as desculpas. Estou relatando matérias importantes, estou articulando sei lá o quê, estou viajando para o exterior, para justificar o fato de você não saber se organizar em tempo e sobrar tempo para você viver o Tocantins. E eu termino esse ano, meu 12º ano de mandato como deputado federal, e quem me acompanha nas redes sociais, quem não acompanha, eu convido para passar a me acompanhar e dar uma averiguadazinha para trás, vai descobrir que eu vivo o Tocantins todos os momentos desde o meu primeiro dia, do meu primeiro mandato. Eu sou um cara normal, essa é a verdade. Certo. Deputado, analisando o cenário estadual, o senhor era pré-candidato ao Senado, correto? Correto. O que levou o senhor a sair do Senado para disputar o Executivo do Estado? A compreensão e o respeito ao momento que eu venho observando o Tocantins há muito tempo e entendo que boa parte disso é o resultado de um processo que alguns optaram em ter e não ser presentes, e não estar presente com a população, não ter trabalho prestado, marcas nos municípios, nas comunidades tradicionais, nas comunidades indígenas, nos rincões do Tocantins, nas obras estruturantes do nosso estado. E eu descubro que tem nomes colocados, eu respeito a todas as biografias. Quem quiser candidato para agredir, para difamar ou para esculhambar a biografia de cada qual, não vai me achar. Não vai. Eu vou sempre me apresentar, prestar conta dos meus mandatos. Venho hoje a Paraíso, não só pedir o apoio e rever o amigo Celso Moraes, mas cumprir também com as minhas obrigações. Acabei de entregar na mão dele ali mais recursos na área da saúde para servir o município e na área da infraestrutura. Eu cumpro as minhas obrigações e desculpo que aqueles que não cumpriram, que o eleitor não está pulsando corações. E aqui para nós, tu está quantos anos, cara? Vou fazer 23 esse ano. Porra, você é um jovem comunicador do Estado. Como é que eu vou me convencer que você empresta a sua juventude para fazer uma comunicação sagaz, ágil, moderna e atual, e eu não posso emprestar a minha juventude para fazer um governo como tal? Eu quero dialogar com os tocantinenses para dizer isso. Comigo não tem birra, comigo não tem zanga, comigo não tem perseguição, e eu nunca botei a palavra medo, nem praticando e nem praticando nos outros corações, no meu mandato em exercício. Eu quero convencer o tocantinense que eu serei um jovem governador do Tocantins a respeitar as pessoas, a trabalhar por Estado do Tocantins, sem essa história de birra. Tem gente na política querendo convencer os tocantinenses que você não pode tirar uma única foto com quem é opositor a um projeto, que se tirar, você não entra mais sequer no Palácio Araguaia. Você, comunicador, está correndo um risco sério aqui hoje, se tem, não sei, de não ser atendido pela Secom do Palácio pelo simples fato de você dar voz e vez a quem pensa um pouco diferente do que está hoje plataformado o projeto do governo do Estado, que está querendo ser continuado em uma outra candidatura. Então, eu sou candidato para preservar a história do Estado, que eu faço parte dessa história, me permita. Quando em Paraíso vocês me prestaram em 1990 Dr. Moisés Avelino para enfrentar os tais poderosos de época, os tais ricos de época, Palácio Araguaia de época, o Dr. Moisés Avelino, que Deus tenha no bom lugar aos céus, encontrou a solidariedade do prefeito de Porto Nacional, Vicentinho Alves, meu querido pai. Encontrou outros líderes de coragem pelo estado do Tocantins e foram ao convencimento dos corações tocantinenses, e Paraíso emprestou o Dr. Moisés Avelino para ser naquele momento governador do estado do Tocantins. Então hoje, veja bem que loucura. Olha o que é um recorte da história. Em 90, um paraísense sai candidato ao governo do estado e recebe a solidariedade de um portuense. Hoje,
enfrentando os mesmos argumentos que querem convencer que só quem tem dinheiro, poder ou está no palácio pode virar governador, levanta-se um portuense e vem a Paraíso pedir a solidariedade de um paraísense. Então, se a história em 90 deu certo, ninguém vai me convencer que essa mesma história repetida em 2026 não dará. Coragem, fé, trabalho, e essa história é que eu vou caminhar e contar ela por todos os dias de minha caminhada ao governo do Estado do Tocantins. Perfeito. O senhor estava agora há pouco com o prefeito Celso Moraes, que o senhor mencionou, e semanas atrás o senhor disse que o Celso era o vice dos sonhos do senhor. Houve uma progressão desse diálogo, algum retorno do prefeito? Como é que ficou essa questão? Primeiro tem quem ousa dizer que o Celcinho não é o Celso. Eu conheço o Celcinho do Camarote Remo, eu conheço o Celcinho, irmão do Tiago, eu conheço o Celcinho, meu colega de escola, dos meus irmãos, eu conheço esse Celcinho. Para depois vice-prefeito do Dr. Moisés Avelino, depois esse magnífico prefeito que se tornou da cidade de Paraíso. Quem não sonha em ter tantas qualidades e virtudes emprestada, não é apenas a condição de vice. O Celcinho está cacifado para ser governador do estado do Tocantins, essa é a verdade. Ele tem a mesma frequência que eu a pratico, afinal de contas, caminhamos juntos em Paraíso em todas as eleições que eu ou ele tenhamos disputado. Ele me ajudou em todas as minhas eleições como deputado federal e eu ajudei em todas as caminhadas dele em Paraíso. Então, mais do que um vice-governador dos meus sonhos, ele é um amigo que vive comigo todos os meus sonhos. Acabei de lhe falar, tem político que quer convencer o tocantinense que um governador tem que ser birrado com o vice e que o vice tem que conspirar com o governador. Na chapa nossa, essa desmistificação irá acontecer, seja com meu irmão Celcinho compondo, dizer pela Gorinho, Celcinho, sonhe comigo. Já pensou que você não vai ser um vice-governador só meu? Você vai ser o segundo governador para trabalhar comigo pelo Tocantins. Enquanto eu corro para um lado, tu vai correr para o outro. Enquanto eu vou a Brasília, em outro lugar buscar recursos, tu vai estar aqui cuidando do nosso estado com o mesmo zelo e esmero. Eu não tenho vaidade nem o ciúme de achar que você não pode brilhar mais do que eu. Pelo contrário, ao longo da sua história, eu sou um torcedor mais que um apoiador para te ver brilhando cada vez mais. E ao longo da minha história ele faz igual. Eu não sou, nem o Celso é para mim, dois apoiadores. Nós somos, na verdade, dois amigos que torcem um pelo brilho do outro, pela ascensão do outro. Tem quem vem aqui convidar o Celcinho para ser coordenador de uma campanha fadada ao fracasso, não entendendo que o fracasso dessa campanha o esmureceu, o desencorajou a ser candidato e seria um grande deputado federal. Se candidato fosse, porque eleito seria, e seria um grande deputado. Eu conheço o Celcinho. Para aquela campanha do lado de lá, o desmotivar, alguma coisa não está sendo dita. Porque é um cara jovem, promissor, muito bem avaliado aqui no município de Paraíso, Vale do Araguaia. O Tocantins inteiro dizia que se ele, candidato fosse, eleito seria. E quando eu vi no começo desse ano ele desistindo dessa caminhada, eu estou entendendo que ele não está acreditando naquela plataforma eleitoral, essa é a verdade. Então, eu não visitei o prefeito só de Paraíso. Todas as vezes que aqui eu venho, dou minhas voltas por Paraíso, eu visito casas de amigos, essa é a verdade. Então, o Celcinho não é só o vice dos meus sonhos, ele é um torcedor que sonha comigo todos os meus sonhos, essa é a verdade. Agora uma pergunta dos nossos seguidores. Por favor. Quando o vice-governador interino assumiu, no finalzinho do ano passado, o senhor percorreu algumas regiões do estado junto a ele. E logo depois o senhor também veio a pré-candidato. Como ficou esse diálogo entre o senhor e o vice-governador? Como está hoje? É que cada um tem a sua história, não tem? Correto. Você não tem a sua, outros não têm as vossas, eu não posso ter a minha. Tem coisas que para mim são cláusulas pétreas, não muda. Eu sou um cara apaixonado na pessoa do amigo Laurês Moreira e é um fato. Laurês talvez seja um dos amigos mais longevos de meu pai ao longo da vida. Eu tenho carinho, respeito por ele e pronto, é um fato. Mas eu jamais darei aos tocantinenses certos registros. Dentre eles está uma foto tirada ao lado de Mauro Carnesse. É isso. Uma sala que ele entra, eu saio. Não vou dizer que quem abriu a porta para ele está certo ou está errado. Quem sou eu para dizer isso?
mas eu vou sempre registrar que numa casa que Carlesse entra, eu automaticamente dela eu saio. É isso. Não preciso dizer mais nada do que isso. Eu não vou julgar se quem passou a mão na porta e abriu para ele entrar, se está certo ou se está errado. Eu não me dou esse direito. Mas eu me dou o direito de preservar a minha história dizendo que na casa que ele entra, de dentro dela eu saio e está tudo certo. Eu sigo. Quase finalizando aqui, o senhor já tem alguns nomes, além do Celso, para vice, a chapa de senadores, como é que está essa questão? Eu sou um candidato no campo da oposição, Eric. Certo. Estou muito convicto. Eles já me convenceram do lado de lá que eles têm mais dinheiro do que eu. Não sei bem a origem desse dinheiro, mas tem mais dinheiro do que eu, pronto. Que eles têm muito mais poder do que eu. Estou convencido. Mas eu vou convencê-los ao longo da nossa caminhada que eu tenho mais cadência do que eles, mais foco do que eles, mais energia do que eles, e eu não me antecipo em nada na minha vida, porque quem está na oposição e antecipa um fato, vai descobrir que o poderio financeiro, por vezes, vai lá e coopta, né, aquele projeto. Então, eu apresentarei o partido na hora certa, a coligação na hora certa, os candidatos na hora certa e uma vitória na hora certa, que vai ser dia 4 de outubro. É isso. Tudo tem um tempo para na hora certa ser apresentado e assim eu respeitarei e farei. Para finalizarmos, deputado, um recado que o senhor gostaria de dar para a população tocantinense? Acreditem na juventude de um jovem político tocantinense. Eu hoje sou um jovem tocantinense, mas um experiente político. Eu estou deputado federal desde 2014, Eric. E por mais que a oposição, que Mauro Carlesse, que o governo Cassado tentou imputar sobre esses meus ombros algum desvio de conduta no meu mandato, um pouco tempo depois eu fui provar minha verdade e restabelecer uma justiça devida. Eu sou um homem que durante 11 anos de mandato, eu apresento todas as minhas certidões para mostrar que eu não tenho mácula sobre o exercício do meu mandato. Alguém tenta convencer o tocantinense que é normal ter processo? Tem tantos processos. Teve um candidato aí ao Senado agora, que foi por um de vocês da comunicação entrevistado uma vez, e que perguntou, mas deputado federal, você tem mais de 400 processos, como é que é isso? Ele falou assim, eu tenho 400 processos, eu tirei 200, vou tirar mais 200, como se fosse alguma coisa normal, e não é normal. Eu tenho 11 anos de mandato, farei 12 anos no final desse ano de 2026, e não tenho processo nenhum que pese sobre os ombros do meu mandato. Essa é uma verdade absoluta do meu mandato de exercício. Então eu peço a confiança dos tocantinenses, eu peço a pesquisa dos tocantinenses ao meu nome, ao meu mandato, à nossa história, para descobrir que eu vou emprestar a minha experiência no exercício dos meus mandatos, a jovialidade, a energia da minha juventude, para fazer não só o mais jovem governo da história do Estado, mas o governo com mais energia, com mais garra e vontade de mudar as realidades nos HGPs da vida, nos hospitais regionais da vida. Alguém quer convencer que está tudo certo, Eric? Que o Regional de Paraíso aqui, porque muda apadrinhamentos políticos, que está tudo resolvido e não está. Eu pergunto a quem nos acompanha, quando você vai no Regional de Paraíso, está tudo certo? Está tudo certo? Não. Quando sai daqui numa ambulância para ir para o HGP em Palmas, está tudo certo? Está ou não está? Não. Então como é que eu vou me convencer com relação a isso? E eu não sou um crítico contumaz. Eu critico, mas quando pude, coloquei milhões e milhões de reais nas contas do governo do estado do Tocantins para ajudar a tentar mudar essa realidade. Mas eu descubro que não muda, porque como está hoje as candidaturas disputando aí mais apadrinhamentos políticos do que convencimento da população, eu descubro que eles só gostam de apadrinhamentos. O lado de lá só quer ter apadrinhamento político a uma candidata ou a um candidato, só quer discutir não a solução do Hospital Regional de Paraíso, mas quem vai apadrinhar a indicação do diretor-geral, da diretora, que eu não sei nem quem é que está hoje, de Paraíso vai ser pelo Estado, mas ninguém apresenta a solução da saúde do Estado do Tocantins, da mesma forma a segurança pública. Eu converso com os agentes de polícia civil, os policiais militares, com papiloscopistas, com os delegados, eu descubro que eles têm vontade de colaborar cada vez mais com o Estado, mas falta o Estado colaborar com eles em um concurso para dar aumento de contingente, valorização salarial, a tabela está defasada,
falta investimento na veia, mas sobra politicagem dentro das corporações. Infelizmente, essa é a verdade. Estão hoje o lado de lá mais preocupado em lançar candidatos da Polícia Civil, da Polícia Militar, a deputados estaduais, federais, do que resolver o problema da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos agentes penitenciários, dos agentes de trânsito, do Detran e por aí vai indo. Então eu quero discutir com os tocantinenses, são as soluções reais e que eu sei que são possíveis de serem resolvidas no nosso próximo governo, porque vai chegar dia 4 de outubro logo mais à frente. É isso. Deputado, mais uma vez, te agradeço pela presença. Foi uma honra conhecê-lo pessoalmente, viu? Não tinha tido essa oportunidade ainda. O nosso espaço da Foco Tocantins segue aberto, viu? Eu quero te parabenizar. Eu te acompanho. Obrigado. Eu lhe conheço hoje pessoalmente aqui no seu podcast, mas eu acompanho o seu site e a forma muito equilibrada e respeitosa que você comunica o Estado do Tocantins e Paraíso e o Vale do Araguaia. Continue assim, porque o charme da comunicação é você dar a liberdade das pessoas refletirem em cima da verdade. E eu vejo que você faz muito isso no seu site. Então, parabéns, que Deus te abençoe, que permita que você, um jovem comunicador, chegue aonde Deus lhe permitir o seu trabalho que fizer. E eu continuarei lhe seguindo nas redes sociais aí. Obrigado você pela oportunidade da fala do dia de hoje. Vou agora no Kojak, que faz aniversário, e está me esperando lá desde as 11 horas da manhã. Um abraço a todo mundo aí, fica com Deus.